Denver Nuggets 128-125 para cima do Houston Rockets, um jogaço, um jogo muito equilibrado, não à toa decidido na prorrogação, e foi um jogo muito físico, não à toa o grande destaque das duas equipes foram os seus pivôs, do lado do Denver o Jokic, do lado do Houston Rockets o Sengun. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos começar olhando pelo lado do mandante e vitorioso Denver Nuggets, e se eu falo do Denver Nuggets, eu vou começar falando do Jokic, é lógico. Já vale destacar, essas duas equipes têm potencial para chegar bem longe nessa temporada. Não sei se o Houston já está pronto. Na teoria já deveria estar, né? Porque na última temporada já foi competitivo e com a adição do Kevin Durant nessa temporada, é um cara que nos playoffs tende a ser bem importante. Ainda mais por ser um pontuador, um grande pontuador, né? Mas o Kevin Durant eu acho que ainda não chegou nesse nível de protagonismo que ele pode chegar no Houston Rockets. Não à toa, o Jamal Murray fez 10 pontos a mais em relação ao Kevin Durant. Enfim, olhando primeiro para o Jokic. 39 pontos, 15 rebotes e 10 assistências, partidaça dele. Esse jogo que foi para a prorrogação, e na reta final da prorrogação, o Jokic acabou sendo ejetado pelo limite de faltas. Depois que ele foi ejetado, o Houston encostou mais no placar e por pouco não empatou. Teve uma bola tripla do Sengun, mas que acabou indo no aro e não entrando. Se entrasse, teria uma nova prorrogação. E aí, se fosse para uma nova prorrogação e o Denver sem o Jokic, o Houston Rockets provavelmente conseguiria essa vitória. Mas a cesta do Sengun acabou não entrando. Enfim, depois do Jokic, Jamal Murray, 35 pontos, além de 5 assistências. É uma dobradinha muito forte desse time de Denver. Já desde sempre, cara, esse time de Denver, desde que venceu e em diante, é um time que depende muito de Nikola Jokic e Jamal Murray. O restante dos jogadores pode até ter bons jogadores, mas o jogo gira muito em torno desses dois. Vem lidando já faz um bom tempo com a ausência do Aaron Gordon e ele faz muita falta nesse time. O Michael Porter Jr. também saiu desse time, indo para o Brooklyn Nets no início da temporada na troca pelo Cameron Johnson. Então é um time que nesses coadjuvantes o Denver ainda está tentando encontrar os nomes ideais. O Peyton Watson vem sendo titular, o Spencer Jones vem sendo titular, o Valanciunas vem agregando bastante. É uma coisa que as duas equipes fazem, que é ter uma dobradinha de pivôs em alguns momentos. Então o Denver usa o Valanciunas junto com o Jokic, e aí o Jokic não precisa ser exatamente esse pivôzão, ele tem mais liberdade. E do lado do Houston é a mesma coisa com o Steve Adams, e aí o Sengun não precisa ser esse pivôzão, tem mais liberdade. É uma ideia de formação parecida, e principalmente para playoffs vai ser muito bom. Você ter dois pivôs de imposição dentro de quadra é algo que faz uma diferença. E o Houston, além do Sengun e do Steve Adams, ainda tem o Capela, que é outro baita pivô. O Houston Rockets, em quesito, se a gente falar de quantidade e qualidade individualmente, deve ter os melhores pivôs da NBA, porque tem três excelentes pivôs, um muito acima da média no momento, que é o Sengun, né? E ainda é muito jovem. Enfim, depois do Jamal Murray, Cameron Johnson com 13 pontinhos, o Spencer Jones fez 11 também, e o Peyton Watson apenas 5 pontos, ele jogou só 5 minutos. Vieram do banco e tiveram destaque o Tim Hardaway Jr. com 13 pontos, e ele vem sendo importante nesse time do Denver. É um Denver que, como tem um jogo muito concentrado em Jamal Murray e Nikola Jokic, é sempre importante ter caras que arremessam bem de três. O Spencer Jones é assim, o Cameron Johnson é assim, o Tim Hardaway também é especialista em bola tripla, desde o Dallas, desde Detroit. É um cara que a especialidade dele é justamente a bola tripla. Então, ele agrega nesse time do Denver. O Valanciunas fez 11 pontinhos, 8 pontinhos, aliás. Foi ejetado, também foi expulso. E o Bruce Brown fez 2 pontinhos, além de 9 rebotes. De destaque é isso. O Nagy também jogou, mas fez 2 pontos. É impressionante o Bruce Brown ter feito 9 rebotes, cara. E ele não é um cara alto, mas conseguiu se impor bastante, além de 4 assistências. Né? O Bruce Brown foi muito bem nesses rebotes. Impressionante, por sinal. E aí, indo pro lado do Houston Rockets agora, principal destaque, Sengun. Triplo-duplo. 33 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Jogo monstruoso dele. É muito bom jogador, cara. A gente viu nessa partida dois dos melhores pivôs da NBA. O melhor, que é o Jokic, e um que tem um futuro muito promissor porque ainda é muito jovem, que é o Sengun.
É de fato um confronto de pivôs que não sei se dá pra dizer que são os dois melhores da NBA, mas o Sengun e o Jokic com certeza estão no top 5. O Jokic é o melhor, mas o Sengun tá no top 5 sem dúvidas e talvez de fato seja o segundo melhor. Enfim, é um baita pivô o Sengun. E ele tem características bem parecidas com o Jokic, né, cara? Bola tripla também já vem melhorando. É um cara que lê muito bem o jogo, dá assistência, pega rebote. São dois pivôs realmente extra classe. Eu acho que uma questão que vai pesar pro Jokic daqui a alguns anos vai ser a parte física, cara. Porque o Jokic tem uma leitura de jogo espetacular, é muito bom jogador, arremessa bem, se impõe. Só que fisicamente, porra, ele é um barril, ele é barrigudinho. É, quando ele for ficando mais velho, provavelmente ele não vai mais conseguir se impor na questão dos rebotes, é o que eu imagino. Porque fisicamente ele vai cada vez mais ficando abaixo. Se hoje em dia, que é o auge dele, ele já é fisicamente abaixo, imagina daqui a algum tempo. Ele é muito acima da média, mas acho que uma coisa que o Jokic poderia buscar aperfeiçoar é a parte física dele. Mas enfim, é um cara realmente muito acima da média. Depois do Sengun, Kevin Durant, 25 pontos, e ele jogou 44 minutos, cara. E ele arremessou relativamente pouco, só 14 arremessos. Acho que faltou um pouquinho mais de protagonismo para o Kevin Durant, porque qualidade ele tem, é um dos melhores arremessadores da história. Deu 7 assistências também. Fez um bom jogo. Só que aí que tá. O Denver tem noção claramente que é Jokic e Jamal Murray que vão fazer o Denver vencer os jogos. O Houston tem noção que o Sengun vai ser fundamental, que o Kevin Durant vai ajudar muito. Só que é uma diferença muito grande em você saber que a sua vitória vai vir a partir de Jamal Murray e Jokic, e outra de que Sengun e Kevin Durant vão ajudar bastante. Então, o Houston tende talvez ser um time mais coletivo, sendo que se às vezes em determinados jogos concentrasse mais a pontuação no Kevin Durant por ser um arremessador extra classe, poderia ganhar mais jogos, né? Eu sei que não é normal você ver alguém falar, não, tem que ser menos coletivo e mais individualista. Só que se você tem um cara tão acima da média como é o Kevin Durant, você tem que ser individualista mesmo. E só 14 arremessos eu acho pouco, né? Por exemplo, o Jamal Murray ele arremessou pouco também. O Jamal Murray arremessou só 17. Só que a gente vai ver aqui, ó, o Jokic arremessou 27 vezes. O Sengun ele arremessou 27 vezes também, né? Caraca, os dois arremessaram a mesma quantidade. Que curioso. Mas o Kevin Durant poderia concentrar um pouquinho mais o jogo nele, porque de fato é um arremessador nato e poderia explorar mais isso o time do Houston Rockets. Tanto é que o Jamal Murray, que nem eu falei, fez 10 pontos a mais do que o Kevin Durant. Essa pra mim é a grande diferença que fez que o Denver tenha vencido o jogo. Porque o Kevin Durant poderia ter focado mais o jogo nele. Enfim. Depois o Okogie fez 16 pontos, fez um belo jogo. O Jabber Smith Jr., 16 pontos além de 10 rebotes, duplo-duplo para ele. E o Amen Thompson, 14 pontos além de 12 rebotes, duplo-duplo para ele também. Então só nessa formação inicial do Houston teve um triplo-duplo e dois duplos-duplos, cara. É muita imposição física, né? Amen Thompson, Jabber Smith Jr., o Sengun, veio do banco Capela, veio do banco Steve Adams, ainda tinha o Kevin Durant. Em quesito quantidade de nomes que pegam rebotes, o Houston talvez tenha o melhor time na NBA. Em quesito quantidade de jogadores que têm o potencial de pegar rebotes. É realmente impressionante. Vieram do banco, o Capela jogou só 6 minutos, então pegou só 2 rebotes. O Steve Adams zerado em rebotes, né? Ele fez 3 pontos, mas o Steve Adams entra para pegar rebote, não pegou nenhum. O Steve Adams bem abaixo nesse jogo. No que se espera dele, né? 15 minutos e nenhum rebote. Realmente não fez um bom jogo o Steve Adams. O Aaron Holiday 3 pontinhos e aí o destaque, o Reed Shepard, 14 pontos. Cara, o Shepard é muito bom jogador, tá? Desde o primeiro jogo do Houston eu tô falando isso aqui no canal. Uma das grandes revelações pra mim nessa temporada. Eu realmente estou muito surpreso com o tanto que o Shepard joga. Dependendo de onde o Houston chegar, ele tem boas chances de ser sexto homem, né? Concorrer ao prêmio de sexto homem da temporada, porque é um bancário muito bom nesse time do Houston Rockets. E quando pisa em quadra é protagonista. Não tem medo, arremessa de três, infiltra. É muito bom jogador o Reed Shepard. Enfim.
No final das contas, vitória do Denver. Eu acho que vale destacar, talvez para essa derrota do Houston Rockets, faltou protagonismo para o Kevin Durant e faltou o Steve Adams conseguir se impor mais, né? 15 minutos e ficar sem nenhum rebote. O Bruce Brown pegou 9. Tudo bem que o Amen Thompson, o Jabber Smith Jr. e o Sengun pegaram mais de 10 rebotes, né? Pelo menos 10 rebotes cada um deles. Mas o Steve Adams está ali justamente para pegar rebote. Ele não pegar nenhum é algo a se repensar. Mas enfim, é um Denver que tem um cara muito acima da média, que é o Jokic. E tem um cara tão acima da média. E um cara que tem um entrosamento muito grande com ele, como é o Jamal Murray, que deveria ter mais reconhecimento até o Jamal Murray por tudo que ele já fez no Denver. Não no Denver, mas no Denver ele tem muito reconhecimento. Mas pela liga em si, pela NBA e para quem acompanha a NBA, o Jamal Murray é muito grande por tudo que ele construiu junto com o Denver Nuggets. Se não fosse o Jamal Murray, dificilmente o Jokic teria conquistado a NBA e teria se tornado o baita jogador que se tornou. Porque é essa dobradinha que potencializou tanto o Jokic. Enfim, talvez se tivesse outro jogador no lugar do Jamal Murray, o Jokic teria virado o que ele virou. Só que o fato é que foi sempre o Jamal Murray que ajudou o Jokic, foi sempre o Jokic que ajudou o Jamal Murray também. É provavelmente a melhor dupla da história do Denver Nuggets, inclusive. Enfim, vitória do Denver Nuggets. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!